Veriza, né? É um prazer tê-los aqui nesse nosso encontro, nessa nossa segundo aulão. Ontem tivemos não sei se tem alguém aqui que participou de ontem, né? Mas estamos seguindo aí com alguns encontros de 60 minutos e vamos seguir com esses encontros no decorrer do ano, né? Uns encontros gratuitos, para irmos falando um pouquinho sobre temas importantes, tanto na pública, e para aqueles que não nos conhecem, né, quem ainda não ouviu falar aqui do Instituto Veriza, eu vou fazer uma breve apresentação antes de dar a palavra e darmos continuidade aqui no nosso tema, né, nesse nosso encontro sobre as emendas impositivas municipais. Nós, do Instituto Veriza, somos uma empresa sediada em Itajaí, Santa Catarina, e cruzamos fronteiras aí pelo Brasil, realizando cursos, capacitações, congressos, seminários, que são sempre voltados a políticas públicas, tanto na modalidade online ao vivo, como em modalidades presenciais, modalidades in company, que é quando levamos uma temática específica para a sua região. E o nosso propósito é de fomentar conhecimento e que, através deste conhecimento, vocês possam adquirir ferramentas que possam estar atuando com mais segurança e qualidade no serviço de vocês. E preparamos aí como eu comentei, né, preparamos alguns encontros para irmos realizando, e hoje nós vamos falar sobre um tema que ele gera muita dúvida, gera muita insegurança ainda, né, o pessoal ainda está penando um pouco para entender algumas coisas, então preparamos, que é sobre as emendas impositivas, né, municipais. Vamos falar um pouco sobre as emendas impositivas, na verdade, né, que é um tema muito importante. Nós analisamos ali as perguntas que vieram no nosso formulário, naquele formulário de inscrição, por onde vocês foram realizando as inscrições de vocês. Tinha ali um campinho para tirar algumas dúvidas, né, para vocês colocarem qual é a dor mesmo que vocês sentem referente a esse tema. Nós analisamos elas, né, e trouxemos esses 60 minutos. Estamos aqui com o nosso docente parceiro, Emerson Gonçalves, está aqui conosco. Ele é especialista no tema, domina muito o assunto. Ele vai trazer essa conversa aí de 60 minutos com a gente, para falar um pouquinho desse tema. Emerson, consegue me escutar? Tá tudo certo? Eu vou liberar aqui o microfone, porque eu tinha deixado ele travado. Pessoal, vou pedir para que vocês mantenham os microfones de vocês, eles desativados, tá? Para não dar nenhuma interferência. Emerson, tu consegue falar só para a gente ver se está tudo certo com o teu microfone? Bom dia, Dani. Tudo bem? Perfeito, está tudo certo. Emerson, seja muito bem-vindo. Eu vou iniciar aqui a gravação, que depois essa gravação, pessoal, ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube, e vamos estar compartilhando com vocês depois, ao final desse curso, né? A gente depois vai estar mandando para vocês por e-mail, mas eu vou explicar isso melhor ao final, tá bom? Emerson, deixo contigo, eu estou por aqui, qualquer coisa, mas tens aí 60 minutinhos para estar conversando com a gente, tá bom? Ok, obrigado, Dani, bom dia a todos e a todas, obrigado pela presença aqui no nosso aulão. A Dani já fez a minha apresentação, eu sou docente também do Instituto Veriza, além de docente, sou servidor público também, né, servidor público municipal, já há 27 anos, então já tenho uma experiência também prática da administração pública e também um conhecimento teórico, também porque tenho livro publicado na área, enfim. Então, eu alio aqui a teoria e a prática, né, que isso é importante. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa minha experiência da administração pública, um tema aqui específico, que são as emendas impositivas, um tema importante, tanto para as secretarias municipais, como para as organizações da sociedade civil, né, que podem ser contempladas com emendas impositivas, né, emendas parlamentares impositivas. Então, é um tema que está aberto tanto para instituições públicas como para a organização da sociedade civil, né, esse aulão. Então, vai atingir esses dois segmentos. As emendas impositivas, no município, ela é nova, né? Tem municípios que estão operando as emendas impositivas faz pouco tempo. 2, 3 anos, alguns municípios, outros 5 anos no máximo. Porque as emendas impositivas, elas são conhecidas muito no Parlamento Nacional, né? Na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, onde nós temos essas emendas impositivas que vocês já ouviram falar, e inclusive municípios são contemplados com essas emendas impositivas
federais. E no estaduais, da mesma forma, né, as assembleias legislativas, os deputados estaduais podem propor emendas impositivas ao orçamento para financiar determinada política pública, né? E nos municípios acabou sendo uma novidade, né? As emendas impositivas. Muitos municípios, como eu falei, já estão operando essas emendas impositivas, outros ainda não, mas elas são importantes mecanismos de financiamento de políticas públicas, né? De programas, de projetos, enfim, quando bem direcionados, é claro, né? Porque a gente tem alguns problemas ainda relacionados às emendas impositivas, né? O seu propósito, os seus objetivos ainda estão meio truncados em alguns municípios, né? Com relação à questão das emendas impositivas. Mas elas são importantes do ponto de vista do financiamento mesmo de políticas públicas dentro das secretarias, através das organizações da sociedade civil, o CIPs, o OS, né, organizações sociais, enfim, que podem ser contempladas com emendas impositivas municipais, né? Então, nós temos nas três esferas, né, de gestão, nós temos as emendas impositivas nas três, né, nos três poderes, nós temos as emendas impositivas, né? Como é que funcionam as emendas impositivas, né? Então, no caso dos municípios, nós vamos focar especificamente nos municípios, que é o objetivo aqui, né? As emendas impositivas municipais, elas estão previstas na lei orgânica do município, né? O município tem que, se ele não tem essa previsão, ele tem que fazer a alteração da lei orgânica, enfim, e colocar lá a questão das emendas impositivas, que é o primeiro passo. Mas isso compete ao município, né? E a própria Câmara de Vereadores. Então, é destinado em torno de 1,2% a 2% da receita corrente líquida prevista lá no projeto de lei orçamentária para as emendas impositivas, né? Então, é um montante considerável, dependendo do município, que tem um grande orçamento, né? Essa receita corrente líquida, ela vai deduzir, já está deduzido ali as despesas que o município tem, as despesas obrigatórias e tudo mais, com saúde, educação e tudo mais. E aquilo que é a receita líquida, então, é destinado aí de 1,2% a 2% do orçamento destinado a essas emendas impositivas. Então, como eu falei, um município que tem um grande orçamento, né, é um montante considerável de recursos, né? Vamos imaginar que o município tem aí 5 milhões de reais ou 10 milhões de reais, enfim, para emendas impositivas. Então, são recursos que podem ser aplicados em projetos específicos, programas específicos, enfim, em políticas públicas específicas. Então, tanto as secretarias como as organizações da sociedade civil não podem perder essa oportunidade de apresentar essas emendas impositivas, né? Os projetos, né, os planos de trabalho para essas emendas impositivas que o vereador, no caso, no município, vai apresentar durante a discussão do projeto de lei orçamentária, né? Um projeto de lei relacionado ao orçamento do município para o ano seguinte. Então, agora nós vamos ter, em 2026, nós vamos ter depois a discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, e ali vão ser incluídas as emendas impositivas. Por isso que é importante vocês estarem preparados para isso, para que esse ano vocês consigam apresentar projetos para conseguir emendas impositivas para o orçamento de 2027, né, para execução em 2027. Então, isso é importante, vocês se prepararem para isso, porque vocês vão ter um tempinho para se prepararem, né? Nós estamos no início do ano, enfim, até apresentar esses projetos aos vereadores, enfim, vocês têm um tempinho para fazer os estudos técnicos, enfim, verificar quais são as deficiências que vocês têm nas organizações da sociedade civil, nas próprias secretarias, enfim, né, do Poder Executivo, para apresentar essas emendas. Geralmente, quando são secretarias municipais, os vereadores apresentam as propostas diretamente, às vezes não há nenhuma consulta com a secretaria, mas é importante quem é aqui das secretarias municipais que faça esse contato com os vereadores para que indiquem
projetos importantes para que eles canalizem essas emendas parlamentares, que muitas vezes essas emendas podem ser canalizadas por uma necessidade que, dependendo da situação, não é uma prioridade para aquela secretaria, pode ter uma outra prioridade, né? Então, é importante esse contato também com a Câmara de Vereadores, para que vocês tenham, né, esse canal de comunicação, para que realmente encaminhem bons projetos, enfim, de acordo com as necessidades das secretarias, né? As organizações da sociedade civil, elas já funcionam um pouquinho diferente, porque aí os vereadores acabam procurando essas organizações, ou a própria organização, a sociedade civil procura os vereadores para apresentar projetos relacionados a emendas impositivas, né? Que é uma forma de financiamento importante, né? Mesmo que a instituição tenha parceria já com o poder público, em termos de colaboração, celebrados com o poder público, nada impede dela buscar uma emenda impositiva, né? Porque é um outro recurso. Então, não há problema nenhum em ela buscar para complementar esse projeto, enfim, ou para executar um outro projeto paralelo a esse que foi celebrado através de um termo de colaboração com a OSC, enfim. Então, as emendas impositivas também são importantes para as entidades, assim como para as próprias secretarias municipais, né? Saúde, educação, assistência social, né? Esporte, lazer e outras secretarias ou fundações importantes, né? Então, como é que funciona na prática? Então, como eu falei, é de 1,2% a 2% da receita corrente líquida do orçamento do município destinado para as emendas. Como, né, dependendo do município, como eu falei, é um volume bom de recursos, né, para as emendas impositivas. Então, durante a votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, né, quem está habituado a acompanhar o orçamento do município, né, já ouviu falar da LOA, Lei Orçamentária Anual, que é votada até o final do ano, né? Os vereadores propõem emendas indicando onde o dinheiro público deve ser aplicado. Então, além daquilo que o município encaminha para o Poder Legislativo, os investimentos em saúde, educação, assistência social, esporte, lazer, cultura, meio ambiente, enfim, né? Desenvolvimento urbano, assim por diante, né? Os vereadores podem apresentar emendas para projetos específicos, né, para financiar determinadas políticas públicas, além daquilo que está previsto na LOA que o município consolidou e encaminhou para a Câmara de Vereadores, né? Então, aí que é o passo importante para vocês, quando há discussão da LOA, é vocês encaminharem previamente, fazerem contato com os seus vereadores, para que apresentem uma emenda, né, à lei orgânica, sobre um determinado projeto. Por isso que é importante vocês começarem a trabalhar agora os planos de trabalho de vocês, quem já está acostumado a pleitear recursos públicos, né, está acostumado com esses planos de trabalho, que lá vai definir o objeto do plano de trabalho, né, o que ele se propõe, qual é o propósito da busca desse recurso, as justificativas, os recursos, né, aonde serão aplicados, detalhar isso no plano de trabalho, enfim. Vai ser a organização da sociedade civil a buscar recursos para capacitação do sistema de garantia de direitos. Vou dar um exemplo aqui. Ele pode pleitear uma emenda parlamentar junto ao vereador do município para que destine, né, uma emenda impositiva para capacitação do sistema de garantia de direitos, por exemplo. Então, lá o plano de trabalho vai definir qual é o objeto. Capacitar os atores do sistema de garantia de direitos, das organizações da sociedade civil, né, enfim, que as organizações da sociedade civil, quando elas têm termos de colaboração com o município, no caso da criança e adolescente, elas integram o sistema de garantia de direitos, né? Isso pode acontecer na assistência social, na educação, enfim, essas capacitações, emendas relacionadas à capacitação, por exemplo, né? Para ampliar o atendimento relacionado a criança e adolescente em capacitação profissional, enfim, também da mesma forma. Na área da saúde, um projeto relacionado à área da saúde que a Organização da Sociedade Civil desenvolve, né, que ela atua diretamente na área da saúde. Emendas parlamentares para hospitais,
né, que o município tenha hospitais sediados em seu território, não precisa ser um hospital municipal, né, pode ser um hospital estadual que tenha contratualização de serviços com o município, enfim, pode-se destinar emendas também. Então, as emendas, elas podem ser destinadas para várias áreas, né, várias políticas públicas do município. E as organizações da sociedade civil que integram essas políticas públicas, né, são as que mais dependem de recursos públicos, não devem perder essa oportunidade de buscar essas emendas impositivas municipais, né? E ela tem um regramento, nessas emendas impositivas, isso já vem de regramento federal, que pelo menos 50% dessas emendas devem ser obrigatoriamente destinadas à área da saúde. Aí vocês vão perguntar, mas aí é só para o público, para a Secretaria de Saúde, ou para que é público? Não. Para a área da saúde, de uma forma geral, por exemplo, organização da sociedade civil, que trabalham com programas na área da saúde, que tem parceria com o município, por exemplo, podem pleitear recursos, que integra o sistema único no município, um hospital privado que integra o sistema único de saúde, o município presta serviço para o SUS. Ele pode pleitear uma emenda impositiva. Então, obrigatoriamente, 50% dos recursos destinados lá da receita corrente líquida, ali de 1 a 2%, de 1,2 a 2%, da receita corrente líquida para emendas impositivas, 50% desse valor tem que ser para projetos relacionados à área da saúde. O restante é para esporte, lazer, cultura, educação, né, assistência social, enfim. Mas 50% é destinado para a saúde. O legislador entendeu que, pela importância da saúde, pelo grande montante de recursos que se utiliza na saúde, então essas emendas impositivas deveriam ser alocadas num volume maior para a saúde, né? Então, 50%. Quem é daqui da área da saúde, ou que é uma organização da sociedade civil que trabalha com projetos, programas de saúde, então, tem uma boa quantidade de recursos disponível para emendas impositivas, que são 50%, né? Destinados obrigatoriamente para isso. Então, os vereadores têm que aprovar, e nas suas emendas impositivas, pelo menos 50% tem que ser destinado para isso, para a área da saúde, né? Como é que é calculado isso? Geralmente, esse montante é baseado na receita líquida anterior, né? Porque o orçamento está sendo elaborado agora, por exemplo, para ano que vem vai ser elaborado o orçamento. Então, eles vão se basear na receita corrente líquida desse percentual de emendas da anterior, né? Porque ainda não há uma previsão de entrada de receita, enfim. Então, se baseia na receita corrente líquida do orçamento anterior. Mas, mesmo assim, é um volume considerável de recursos, né? Outra questão importante, né? A execução do recurso. O recurso não passa pela mão do vereador, tá? O vereador só propõe a emenda executiva. Esse recurso ele vai direto para as secretarias, por exemplo, no caso das secretarias municipais, para executar a emenda. A Secretaria de Saúde apresentou um projeto lá para complementação de recursos para a prevenção da mortalidade infantil. Aí foi aprovada uma emenda impositiva, né? Sobre a prevenção da mortalidade infantil. Então, esse recurso vai para onde? Ele vai lá para o Fundo Municipal de Saúde, né? Obrigatoriamente, ele vai cair lá no Fundo Municipal de Saúde. Não passa pela mão do vereador. Vai estar previsto o orçamento, a emenda impositiva, o município vai fazer essa transferência lá para o Fundo Municipal de Saúde, que é o órgão gestor dos recursos da saúde, né? Da mesma forma, o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, se há um projeto relacionado ao Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, lá na assistência social, ou é de uma organização da sociedade civil que teve a emenda aprovada, o recurso vai lá para o Fundo Municipal de Assistência Social, que depois vai ser transferido para a entidade, se for uma organização da sociedade civil, ou se for a própria secretaria executando, ela vai utilizar esse recurso, e assim por diante naquelas secretarias que têm os seus fundos, né, como assistência social, saúde, educação, né, meio ambiente, cultura, né, esporte, tem vários que têm fundo, né? Então, eles obrigatoriamente vão cair dentro desses fundos. Tá? E quando são das organizações da sociedade civil, não. O que vai acontecer? Ele pode ir para o fundo, se ele for uma entidade ligada à saúde, por exemplo, ele vai lá para o fundo, depois o fundo transfere para a entidade. Né? Então, mas
ele cai no orçamento da secretaria. Se a secretaria não tem fundo, vai cair lá no orçamento da secretaria essa emenda e ela vai transferir para a organização da sociedade civil, né? Então, esse recurso não passa pela mão dos vereadores, eles só aprovam as emendas impositivas, indicam essas emendas, né? Então, isso é gerenciado pela secretaria, quando o recurso é só dela, né? A emenda impositiva é da secretaria municipal, ela executa diretamente, e quando esse recurso é para uma OSC, a secretaria vai receber esse recurso e repassar à entidade, mediante, né, um termo, que eu já vou explicar para vocês, né? Não é um repasse direto assim, né? A entidade tem que cumprir determinados requisitos para receber o recurso. Eu tenho uma indicação da emenda impositiva, mas se a entidade tiver problemas, ela não vai receber essa emenda impositiva, o vereador vai ser comunicado, né? Então, o vereador apresentou uma emenda impositiva para uma organização da sociedade civil. Essa organização, ela tem que apresentar, além do plano de trabalho, depois ela vai apresentar documentação. Ela está acostumada a apresentar nos termos de colaboração quando ela celebra com o poder público. Se ela tiver problema de registro, não tiver alvará, se tiver problema no estatuto social, se tiver problemas internos na instituição, ela não vai receber a emenda. Aí o município vai justificar à Câmara de Vereadores por que a entidade não vai receber a emenda. Tem que justificar, né? Porque a entidade está com problema na sua diretoria, tem uma intervenção, ela não tem documentação necessária, ela não apresentou a documentação necessária, então tem que ser comunicado à Câmara de Vereadores sobre o problema, né? Não pode simplesmente a secretaria não repassar o recurso para a organização da sociedade civil e simplesmente não comunicar à Câmara, não pode, né? O prefeito tem que tomar esse cuidado por conta das questões de improbidade administrativa relacionadas a emendas impositivas, né? Ele tem que cumprir uma série de requisitos, e o próprio gestor da pasta também, né? Então tem que comunicar, né? Então, como eu falei, o recurso não passa pela mão dos vereadores, é direto, né? Pelo Poder Executivo, depois o repasse à entidade, se tiver, né, emendas impositivas relacionadas às organizações da sociedade civil, né? Então, como é que se dá esse repasse desse recurso, né? Isso é importante. Se for uma emenda impositiva direto para uma secretaria municipal, não tem o instrumento de repasse, porque cai lá no fundo, ou cai direto no orçamento da secretaria, é só executar a emenda impositiva. Lembrando que a emenda impositiva ela é uma verba, vamos dizer assim, carimbada, ela é para aquela finalidade, não pode ser usada para outra finalidade, senão vai dar problema, né? Na prestação de contas, mesmo sendo uma secretaria municipal. Vai dar problema depois, porque a própria Câmara de Vereadores pode reprovar essas contas se identificar desvio das emendas impositivas. Se for um repasse para uma organização da sociedade civil, da mesma forma, também tem que observar o uso do recurso corretamente, a secretaria vai acompanhar, e aí vai se dar através do que a gente chama de termo de fomento, que está lá na Lei 3019 de 2014. Então, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, da Assistência Social, da Saúde, recebeu o recurso que é para uma organização da sociedade civil, ou para uma entidade sem fins lucrativos, de outro tipo, enfim. Essa secretaria vai ter que elaborar o termo de fomento, todo o processo, né? A entidade vai ter que apresentar uma série de documentos que ela já está acostumada, que quem participa de chamamentos públicos, por exemplo, para celebração de parcerias com o poder público pela Lei 3019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, já está acostumado a apresentar essas documentações. Então, vai ter que apresentar CND, documentação alvará, CNPJ, estatuto social, plano de trabalho, vai apresentar uma série de documentos, e isso o município vai orientar a instituição, porque ele tem que orientar a instituição com relação a isso. Então, celebrado o termo de fomento, aí sim, publicado, essa emenda é transferida para a entidade, que foi pleiteada pela emenda impositiva. E lá no termo de fomento vai estar justificado, que é pela emenda impositiva número tal, né, para financiamento do objeto X, né, o cronograma ali de trabalho, né, o desembolso, como é que vai ser. Essas emendas são repassadas de uma única vez, né? É 50 mil para a entidade, vai os 50 mil para a entidade, ela tem um período ali
definido no plano de trabalho dentro do exercício financeiro para executar o uso desse recurso. Ela tem que fazer a prestação de contas, né? Como as entidades aqui que estão participando, que fazem prestação de contas do termo de colaboração junto ao Poder Executivo, a emenda impositiva da mesma forma, vai fazer a prestação de contas, aonde foi utilizado o recurso, se foi obra, se foi compra de um veículo, se foi custeio, né? Porque as emendas impositivas, elas têm duas finalidades, que é despesas de custeio e despesas de capital, são duas questões. Despesa de custeio, que é financiar um determinado programa, projeto, né, que envolva equipe técnica, que envolva, né, o funcionamento, para manter o funcionamento desse programa, desse projeto durante aquele ano, são despesas de custeio. A de capital, o que é? A de capital são equipamentos, são obras, né? Vamos comprar um veículo para a entidade através de emenda impositiva. Isso é despesa de capital, né? Então, ela é uma despesa de capital, vai ser justificado lá no termo de fomento, né? Que é uma despesa de capital para um veículo e tal, enfim. Então, são essas duas formas, né? Então, reforma, ampliação, aquisição de equipamentos. Nós temos um programa de capacitação para jovens no município, adolescentes. Precisamos de computadores. Entra com pedido de uma emenda impositiva, faz um projeto para compra de computadores. Essa emenda impositiva ela vai vir especificamente para a compra de computadores, né? Então, esse é o objeto do plano de trabalho. Pessoal, e é assim, quando for fazer o plano de trabalho, seja uma secretaria que queira pleitear algum recurso, né? Como eu falei, quando é secretaria municipal, geralmente o vereador não consulta a secretaria, às vezes ele apresenta uma emenda impositiva, mas às vezes não é aquela necessidade da secretaria, certo? Então é importante a secretaria ter esse diálogo com a Câmara de Vereadores para apresentar boas emendas impositivas, para que atenda a finalidade da secretaria, da assistência, da saúde, da educação, do esporte, lazer, cultura, enfim. Né? Então, é importante fazer um bom projeto e apresentar para os vereadores, porque esse projeto, esse plano de trabalho é que vai subsidiar ele para apresentar a emenda impositiva. Então, o vereador não tem conhecimento de um determinado programa, projeto, serviço. Ele precisa dessas informações, né? Ele precisa do plano de trabalho. Principalmente as organizações da sociedade civil que vão pleitear emendas impositivas têm que fazer um bom plano de trabalho, justificar, porque para as secretarias municipais é mais fácil as emendas impositivas. Para as organizações da sociedade civil, tem que ter uma boa justificativa para poder o vereador se convencer que aquele projeto, programa é importante. Então, um bom plano de trabalho, um objeto claro, justificativa do porquê, como é que vão ser as despesas, de que forma elas vão ser empregadas, né? Lá o cronograma lá do desembolso financeiro, enfim, né? O plano de aplicação dos recursos bem detalhado, porque isso é necessário até para convencer o vereador, como eu falei, do bom projeto, do bom programa para financiar através de emenda impositiva. Então, você já tem que começar a preparar esses estudos, as organizações da sociedade civil tem que preparar esses estudos para ver as suas necessidades para apresentar isso esse ano, né? Porque a LOA ela é votada até dezembro, mas a discussão da LOA não começa em dezembro, né? A elaboração da LOA, todo o processo começa antes, então é importante você já ter contato com os vereadores aí, daqui a 2, 3 meses já começar as tratativas, né? Porque temos a lei de diretrizes orçamentárias que é ali mais ou menos em agosto, depois vai sendo encaminhada a LOA. Então é importante você já começar a trabalhar esse projeto, tanto as secretarias municipais como as organizações da sociedade civil, para apresentar bons projetos, discutir isso melhor, né? Então, vocês vejam a importância que essas emendas impositivas, né, elas têm. Para financiar determinados projetos, programas, políticas públicas, enfim, né? Junto à entidade ou junto à própria secretaria. Então, vocês começam quem já está acostumado a fazer plano de trabalho não vai ter dificuldade, mas quem ainda nunca fez, né? Para conseguir e pleitear a emenda impositiva, eu tenho que ter parceria com o município obrigatoriamente, no caso das organizações da sociedade civil? Não, não é uma condição, né?
Não é uma condição. Precisa ter um termo de colaboração firmado com o município, não precisa ter uma parceria com o município para receber a emenda impositiva. Claro que, geralmente, as entidades que têm parcerias com o município acabam sendo pleiteadas para poder financiar já projetos que elas já têm caminhados, enfim, para ajudar, né, um plus a mais ali, enfim. Mas não é uma obrigação. Tá? Então, esse contato com a Câmara de Vereadores é importante, tá? É muito importante. Vocês já comecem já a discutir internamente, né, quais são as deficiências que tem tanto nas secretarias como nas organizações de sociedade civil para começar a pleitear essas emendas impositivas junto ao município. Tá? E essas emendas impositivas, depois, o recebimento pelas secretarias ou pelas organizações de sociedade civil, elas constam lá no portal da transparência do município, né? O recurso que foi repassado, porque tem que ter essa prestação de contas também do próprio município, né? Que repassou esse recurso para uma entidade ou ele o próprio usou através da sua secretaria, vai ficar lá no portal da transparência, né? E é importante, assim, vocês têm que verificar, vocês que são dos municípios, as normativas, os regramentos relacionados às emendas impositivas. Cada município faz o seu regramento. No caso do município de Itajaí, que é o município aqui onde eu estou, tem uma instrução normativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo, assinada conjuntamente, que disciplina como vai ser apresentadas as emendas parlamentares, né? O período, tudo. E isso depende de cada município. Então, vocês têm que consultar a legislação dos seus municípios para verificar como é que é o regramento aí, quais são os prazos, as exigências, né? Porque isso compete ao município regular. Claro que o município se orienta por normas federais e tudo mais, né? O próprio STF agora, né, deliberou, né, sobre o tema das emendas impositivas nas 3 esferas de governo, enfim, né? Então, tem que seguir alguns regramentos, como a própria prestação de contas, né? A emenda impositiva tem que ser clara, o destinatário, tudo, né? Não é orçamento secreto, né? O município não vai adotar o orçamento secreto, né? Então, tem que ter a transparência da emenda, saber quem foi o vereador que indicou, para onde foi, tudo, né? Então, isso já tem orientações do próprio STF. Tá? Então, é importante que vocês comecem a trabalhar isso. E, como eu falei, consultar o regramento dos seus municípios, porque o regramento de Itajaí não quer dizer que vai ser o regramento modelo para os outros, cada município adota o seu, né? E o que o vereador precisa para apresentar uma emenda impositiva, né? Então, por isso que eu falei que vocês têm que começar a trabalhar os projetos desses planos de trabalho. Geralmente, o que é? O vereador, para apresentar uma emenda impositiva relacionada à saúde, educação, ou para uma organização da sociedade civil, ele vai apresentar lá a emenda. Então, a emenda vai ter o número da emenda, que é um número interno da Câmara, né? O nome do parlamentar, qual foi o vereador que propôs, o nome da entidade beneficiada, vai constar o nome dela, CNPJ, endereço completo, o valor da emenda que vai ser destinado, esse valor vai ser definido conforme o projeto que vocês apresentarem, ou adequado esse valor, né, dependendo da situação. Porque às vezes vocês podem pedir 300 mil no projeto e o vereador não tem como apresentar uma emenda de 300 mil. Né, então vai ser readequado, mas isso vai se conversar entre vocês e os vereadores, né? Mas o valor da emenda que ele vai apresentar, a descrição resumida do objeto. Então, o vereador vai lá descrever qual é o objeto dessa emenda para a Secretaria Municipal ou para a USC. A justificativa, uma boa justificativa, por que essa emenda parlamentar? A descrição das despesas, aonde vai ser empregado esse recurso, é para pagamento de equipe técnica, é para compra de veículo, é para compra de computadores, é para capacitação dos profissionais. Então, pode ser utilizado para tudo, né? Documentação mínima da entidade beneficiada, aí você já tem que entregar lá o CNPJ, o estatuto, as alterações, a ata da eleição da diretoria, né? Isso tudo para o vereador
para ele poder pleitear essa emenda, porque ele precisa saber da regularidade da entidade. Porque se ele apresentar uma emenda impositiva para uma entidade, e essa entidade tiver problemas, essa emenda impositiva não vai ser executada. Tá? Então, o vereador precisa dessas informações. Essas informações, elas estão no plano de trabalho que vocês vão fazer e apresentar para o vereador. Né? Então, começa, como eu falei, a trabalhar isso, né? Tem município que regulamenta o mínimo de uma emenda parlamentar, por exemplo, R$50 mil, né? O mínimo. Isso é definido internamente, como se dá a distribuição das emendas, isso é conforme a bancada dentro da Câmara. Tem vereador que vai ter à disposição 1 milhão, tem vereador que vai ter, né, outro valor, enfim. Isso é definido internamente, por isso que vocês precisam ter essa conversa com a Câmara de Vereadores, porque vocês vão se inteirar sobre essas questões, o que está disponível de recurso dentro da lei orçamentária anual para as emendas impositivas, que é contingenciado lá dentro da lei orçamentária anual, o valor, o montante definido para as emendas, e cada vereador tem lá o seu valor disponível, né, para essas emendas impositivas. Então, ele pode distribuir para saúde, educação, assistência social, cultura, enfim. Tem vereador que tem uma área de atuação, né? Tem vereador que atua mais na educação, mais na área da assistência social, outro na área do esporte. Então, geralmente, ele vai destinando recursos para essas áreas que ele mais atua, né? Então, por isso que vocês têm que conversar com seus vereadores, os vereadores conhecerem a entidade, eles podem fazer uma visita à entidade, conhecer a entidade, né? Ou na própria secretaria, conhecer um trabalho que a secretaria tem, que precisava de mais investimentos, né? É importante ter esse diálogo com a Câmara de Vereadores, né? E depois pleitear esse recurso. Então, o básico para o vereador apresentar a emenda está aqui, né? Número da emenda, nome do parlamentar, a entidade, né, o CNPJ, endereço, tudo, o valor da emenda, descrição resumida do objeto, por isso que vocês têm que deixar um objeto claro para que ele possa justificar ali a boa justificativa do projeto, né? Como eu falei, dei um exemplo aqui, capacitação do sistema de garantia de direitos. Vai lá, esse é o objeto, capacitação dos atores do sistema, dos atores que integram o sistema de garantia de direitos no município tal. A descrição qual é a justificativa? Vai justificar por que tem que capacitar os atores do sistema de garantia de direitos, enfim, públicos e privados, né, que atuam no sistema de garantia de direitos, enfim, vai dar justificativa. E assim por diante dentro dos outros projetos, né. Então, a emenda impositiva, então, cabe ao vereador, né, apresentar do seu gabinete com as informações que as entidades ou a secretaria passa, né. Então, vejam bem a importância dessas emendas hoje, né, como um complemento de orçamento, né. Eu vou pegar agora aqui as perguntas que foram encaminhadas, porque tem bastante perguntas, espero que eu consiga responder todas, mas eu dei um apanhado geral sobre as emendas impositivas. E agora eu vou fazer agora uma pergunta e resposta aqui para vocês entenderem também, para a gente afunilar um pouco, né? Cândido Mota, São Paulo, né? Eu acho que é aqui. Direitos e deveres de prestação de contas. Então, a prestação de contas das emendas, ela é obrigatória, tá? Tem que fazer a prestação de contas. Se for o município, a Secretaria de Saúde recebeu uma emenda impositiva. Ela vai fazer a prestação de contas aonde? No Conselho Municipal de Saúde. Essa informação também vai para o portal da transparência e essa informação também vai para o relatório de gestão que a Secretaria de Saúde tem que fazer para encaminhar ao Ministério da Saúde, né? Então, vai constar lá como é que foi, se foi executada 100% essa emenda, se não for, por que ela não foi executada, aonde tem fundo, tem que ter uma justificativa e uma apresentação também aonde tem o Conselho, junto ao Conselho Municipal, essa prestação de contas, né? Quando vocês, nas secretarias municipais, receberam a emenda positiva, vocês têm que comunicar ao Conselho Municipal que receberam essa emenda, para ele já ter ciência, tá? Então, vocês vão fazer a prestação de contas dessa emenda, quando for uma secretaria municipal, no Conselho de Saúde, Assistência Social, da Criança e Adolescente, enfim, da Educação e outros conselhos, e
Se tem a exigência de relatório de gestão, como a saúde tem, para enviar ao Ministério, vai constar lá também. E na assistência social também tem um relatório de gestão que tem que informar lá, né? E também, no caso, tem tribunais de contas que exige o parecer dos conselhos no final do ano das contas dos fundos. Então, aqui em Santa Catarina, a Instituição Normativa 020, de 2015, exige um parecer dos conselhos das contas dos fundos, para enviar ao Tribunal de Contas do Estado. Aí, nesse parecer, vai ter que constar essa emenda impositiva também, o valor dela, o que foi gasto, se ela foi executada 100%, se não foi. Tá? E também essas informações vão para o portal da transparência, tá? Elas vão... E aí vocês, na secretaria, vão encaminhar isso, a Secretaria de Fazenda, que é responsável pelo portal da transparência, geralmente, ela vai inserir essas informações lá para consulta pública, né? Então, tem vários meios dependendo da secretaria, tem vários meios de prestação de contas, né? E o conselho gestor, o conselho de saúde, assistência social, esse adolescente, ele tem que analisar essa prestação de contas também, quando for um recurso da Secretaria Municipal. E quando for um recurso de uma organização da sociedade civil, da mesma forma, onde tem fundo, tem que apresentar a prestação de contas no fundo dessa OSC, tá? Por quê? Porque o recurso passou pelo fundo e é um recurso para investimento numa política pública específica de uma secretaria que tem fundo municipal. Então, também tem que fazer todo esse procedimento. Tem município que está usando o sistema, um sistema que é o GovGestão. O GovGestão, tem municípios que estão usando ele é bom no sentido que até o projeto cadastra lá dentro. Quando a entidade é aprovada a emenda positiva, ela cadastra o projeto dentro do GovGestão. Lá tem como colocar o plano de trabalho, a documentação da entidade. Aqui no município de Itajaí já está utilizando o GovGestão, tá? Inclusive, para as emendas impositivas já se usa o GovGestão. Aí isso depende de um município. De repente, o município criou o seu sistema próprio de cadastro das emendas impositivas, como o governo federal tem o Transfere Gov lá, né? O governo federal tem um sistema específico. O município pode ter o seu sistema, geralmente grandes municípios, a gente tem o seu próprio sistema, que é onde cadastra, porque quando a emenda impositiva é aprovada na Câmara de Vereadores, ela vem para o município para passar para uma organização da sociedade civil ou para uso próprio, ela tem que jogar dentro de um sistema. Por exemplo, aqui joga dentro desse sistema que eu citei para vocês, que é o GovGestão. Aí ela fica cadastrada lá dentro, aí a entidade tem um acesso, vai entrar e vai colocar todas as informações, né? Anexar o plano de trabalho, que não é o plano de trabalho apresentado inicialmente na emenda impositiva. Até pode ser, porque às vezes a entidade pode mandar completo, mas ele tem que dar uma melhorada, uma revisão para jogar lá dentro do sistema para receber depois a emenda impositiva. Então, vai cadastrar o plano de trabalho, a documentação da entidade, as CNDs, cuidado com as CNDs com problema não pode receber emenda impositiva, CND municipal, estadual, federal, FGTS, do trabalho, tem que tomar cuidado. Essas CNDs, elas vencem, FGTS tem vencimento de 30 dias, por exemplo, federal 6 meses, então tem vencimentos diferentes. Então tem que acompanhar. Quem está acostumado a participar de chamamento público aí, a organização da sociedade civil já sabe. Então, esse lançamento no sistema aqui, o Cândido Mota aqui, né, cidade Cândido Mota, então tem que fazer a prestação de contas, como eu falei, dentro desses órgãos, quando tem fundo, conselho, e dentro do portal da transparência. O sistema, o município pode adotar um específico, esse que eu falei, o GovGestão, né, para fazer todo o cadastro da emenda impositiva e para a entidade lançar os documentos, até a prestação de contas vai dentro desse sistema também. Deixa eu ver aqui, Congonhas, Minas Gerais, quais os limites de gestão em relação ao plano de trabalho? Plano de trabalho ser de acordo com o que o Conselho decide, Congonhas perguntou aqui, né? A emenda impositiva, ela vai passar pelo Conselho posteriormente. A Secretaria, ela vai cadastrar, por exemplo, a Secretaria tem um Conselho de Saúde, de Educação, de Assistência Social, da Criança e Adolescente, enfim, do esporte. Ela vai propor a emenda, dentro das suas necessidades, dos seus estudos técnicos, vai apresentar a proposta de emenda para o vereador. Depois que essa emenda é aprovada, vai ser utilizados os recursos, aí
essa emenda aprovada, aí o município, a secretaria comunica o conselho que a emenda foi aprovada. E depois a prestação de contas, apresenta uma prestação de contas no conselho. Tá? Mas não precisa de uma aprovação prévia do conselho, tá? Porque isso é uma emenda impositiva, isso compete ao vereador. O conselho não vai aprovar essa emenda impositiva que a gente quer apresentar, não compete a ele, porque isso o vereador pode chegar e dizer, não, mas eu vou apresentar essa emenda impositiva, mesmo que o conselho ache que não, mas eu tenho a prerrogativa de apresentar. E aí, né? Então, a posteriori, sim, aí vocês vão comunicar o conselho da emenda impositiva aprovada e a prestação de contas também lá no conselho vocês vão ter que fazer. E como eu falei, a saúde, por exemplo, tem o relatório de gestão que é enviado ao Ministério da Saúde. Vai ter que constar dentro desse relatório de gestão a emenda impositiva municipal. Tá? Na assistência social e outros fundos que precisa da prestação de contas. Tá? Além de, como eu falei, de informar no portal da transparência dos municípios, que é obrigatório, porque é empenhada essa despesa, né? Então, ela precisa estar no portal da transparência. Entre rios, não sei como acessá-las, né? Então, as emendas impositivas, vocês têm que fazer o contato com a Câmara de Vereadores e apresentar esses projetos lá, tá? O governo federal, também as emendas impositivas, às vezes os parlamentares indicam as emendas sem nenhuma consulta aos municípios, mas às vezes os municípios entram em contato com esses parlamentares para poder sugerir uma emenda parlamentar, né? Então, eu, quando cuidava dessa parte também de captação de recursos, eu vivia mandando ofício para a Câmara dos Deputados, pleiteando recurso em determinadas áreas relacionadas à saúde, enfim. Então, quem pede mais pode ganhar mais, né? Então, tem que estar sempre insistindo, uma hora pode ter um recurso liberado. E no município fica mais fácil, porque vocês têm contato direto com o vereador, né? Não é lá em Brasília com o deputado, enfim, é aqui, local, né? Vocês podem ir na Câmara de Vereadores conversar sobre a intenção de ter um projeto aprovado e ter recurso de emenda impositiva. Então, o contato é mais pessoal aqui, mais próximo, né? Então, é importante. Campo Belo, não, Volta Redonda, como garantir o repasse do recurso? Como garantir o repasse do recurso? Assim, as emendas impositivas, o município de Volta Redonda perguntou, são obrigatórias a sua execução. Uma vez aprovadas, o município tem que executar. Por exemplo, eu, vereador, apresentei uma emenda impositiva na área da assistência social. A emenda positiva está ok, não tem nenhum óbice, está ok, não tem nenhum problema de ordem técnica na emenda. O município pode executar ou não? Não, ele tem a obrigação de executar essa emenda, de repassar o recurso. É obrigado. Para ele não repassar, ele tem que justificar algum problema com a entidade ou algum problema com a emenda parlamentar que tem um objeto muito difícil de ser cumprido, ou o objeto ficou sem um detalhamento necessário. Então, é questões de ordem técnica que podem ser justificadas junto à Câmara de Vereadores. Então, se a emenda não for executada, tem que justificar para a Câmara. Mas por isso se chama emenda impositiva. Né? Então, ela não é uma opção de cumprimento, ela é obrigatório o seu cumprimento pelo município. O vereador aprovou, ela está de acordo, tecnicamente, não tem problema nenhum, o município tem que cumprir, tá? Que o município de Volta Redonda. Então, a garantia do repasse, se a emenda impositiva estiver ok, correta, sem impedimento legal, ela tem que ser cumprida. Se é o repasse para a organização da sociedade civil, está tudo ok, tudo certo, com o objeto, a documentação da entidade, o recurso é obrigatório. Por quê? Sob pena de responsabilidade por improbidade administrativa, né? Responder por improbidade administrativa por não cumprir a emenda impositiva do gestor e do prefeito, né? Então, tem que dar cumprimento. Campo Belo, prestação de serviço de saúde. Gostaria de saber quais tipos de entidades ou instituições elas podem ser destinadas. Eu até já adiantei aqui na minha fala sobre isso, né? Serviço de saúde, 50% das emendas impositivas municipais tem que ser para serviços de saúde, tem que ser para a área da saúde, né? Para projetos, programas, políticas públicas, serviços. Então, compra de equipamentos. O município precisa de um raio-x. O vereador pode apresentar uma emenda impositiva para a compra de um raio-x, por exemplo.
na despesa de capital. Aí tem que justificar direitinho, porque o raio-x da necessidade. De saúde, um hospital privado que integra o Sistema Único de Saúde, ele pode receber recursos? Sim, pode receber recursos da emenda impositiva. Né? Uma entidade que trabalha com programas de saúde no município, uma entidade sem fins lucrativos, né? Uma OSC, enfim, ela pode receber, uma organização social, uma OS, pode receber recursos de emenda impositiva. Tá? Então, aqui o município de Campo Belo, né? Essas entidades que eu citei aqui podem receber recursos, né? Como eu falei, para compra de equipamento. A própria secretaria pode receber o recurso de uma emenda parlamentar para compra de um equipamento, ou o hospital que presta serviços ao SUS para compra de um equipamento, né? Um raio-x, enfim, um outro equipamento, um veículo, emenda parlamentar para compra de uma ambulância, né? Dependendo do município, o volume de emenda parlamentar é grande, né? Tem como comprar uma ambulância, enfim. Depende da necessidade que a secretaria vai ter que estudar, né? E conversar com a Câmara de Vereadores das necessidades que ela tem, né? Então, tem N projetos que podem ser financiados com políticas, com emendas parlamentares, políticas públicas, projetos, programas, ações, atividades, enfim, né? Programas de capacitação, enfim, tudo mais, né? Um programa de educação continuada e permanente da secretaria, de uma entidade. A forma de aplicação do recurso, eu acho que eu já respondi aqui, né? Congonhas. Então, o recurso, o plano de trabalho é que vai definir, e o vereador vai apresentar a emenda impositiva e vai dizer qual é que é a forma de aplicação do recurso. A entidade apresentou um projeto junto à Câmara de Vereadores com uma emenda impositiva para capacitação. Então, vai ter que aplicar o recurso só em capacitação. Contratar uma empresa, uma entidade, pagar professor, aí isso vai ser detalhado lá, né? É para compra de veículo. Aí vai ter que depois, na apresentação do plano de trabalho, o valor, depois vai cadastrar lá os orçamentos, né? Porque a entidade tem que fazer os orçamentos, qual é né, a compra do veículo, aonde comprou, a nota fiscal, vai apresentar tudo isso, né? Então, tem que tomar cuidado para que não descumpra o objeto da emenda impositiva. Se vocês comparem algo que não está previsto no plano de trabalho aprovado, vocês vão ter que devolver o recurso, igual a um termo de colaboração. E a entidade pode ficar impedida, dependendo da situação, se não for falando aqui em termos de auditoria, não for uma impropriedade, for uma irregularidade, a entidade pode ficar sem receber recursos, por conta dessa irregularidade. Desvio do recurso, má aplicação do recurso, não apresentar prestação de conta, ela fica impedida de receber uma emenda impositiva no futuro, né? Então, tem que tomar esse cuidado também, tá? Forma de utilização e prestação de contas, eu já respondi aqui. Avanhandava, São Paulo. Guarapiranga, como conseguir executar, né? Eu já respondi aqui. Guaíra, Paraná, as emendas impositivas municipais são de execução obrigatória pelo Executivo Municipal conforme a destinação alocada pelo parlamentar, principalmente no que se refere às indicações de organizações de sociedade civil, sim, né? Eu já respondi. A emenda impositiva, por isso que ela é impositiva, ela é de cumprimento obrigatório do município, tá? Respondendo aqui Guaíra, especificamente. Ela tem que ser cumprida. Para não cumprir uma emenda impositiva, tem que justificar uma questão de ordem técnica, que o objeto está errado, que não pode se destinar recurso para isso. Às vezes, o vereador pode apresentar recurso para uma emenda impositiva para uma entidade de classe. Se não tem nenhuma finalidade pública, vai financiar algo que não tenha esse interesse público, não tem por que ter uma emenda impositiva nesse sentido, né? Então, tem que ter essa finalidade pública, tem que ter esse objetivo público, né? Não é para financiar uma entidade de clientela fechada que atende, né, um determinado público que não seja, né, programas, projetos de políticas públicas e tudo mais, né? Então, tem que verificar isso, mas a execução é obrigatória, tá? Então, na legislação municipal vai dizer quando a emenda ela não é executável, vai dizer lá, não é executável quando apresentar problemas de ordem técnica, né?
os impedimentos, né? Quais são os impedimentos para não executar uma emenda impositiva obrigatória? Incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária, incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão. Por exemplo, às vezes é um projeto para a área da saúde, o cara acha que é da assistência social, aí mistura o objeto, não vai executar, né? Por quê? Porque aquilo é uma função da Secretaria de Saúde, não é da assistência social. Então, o objeto está errado, não vai executar a emenda. Aí vai justificar a Câmara de Vereadores. E não é possível a Secretaria de Saúde executar essa emenda porque a atividade, a função é da Secretaria de Assistência Social. Um exemplo, né? Incompatibilidade do plano de trabalho com pré-projeto aprovado, a emenda impositiva tem lá o pré-projeto que o vereador apresenta, né? Do objeto da emenda. Mas aí a entidade vai lá e apresenta diferente do que foi proposto. Não vai executar. Por quê? Não pode mudar. Uma vez aprovado, não tem como mudar essa emenda impositiva. Tá? Então, são os impedimentos de ordem técnica, né? Incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do projeto. De repente, a entidade pede 500 mil e eles identificam que é um valor acima, não vai se usar esse recurso todo para a emenda parlamentar, ela pode ser inviabilizada, né? Não apresentação do plano de trabalho, que a entidade tem que apresentar posteriormente, né? Enfim. E, enfim, outras questões de ordem técnica que podem ocorrer e ter problema na execução da emenda, tá, gente? Então, vocês têm que tomar esse cuidado para não perder a emenda, né? Está tão difícil aí de recursos, às vezes, para entidades, por exemplo, e aí qualquer erro bobo, às vezes, né? Perder uma emenda impositiva que ajuda em muito a entidade, né? Por exemplo, para financiar todo um trabalho de uma equipe técnica da entidade, né? Uma emenda pode ajudar. Contratar um profissional, né? Uma emenda impositiva para contratar um profissional específico dentro de uma entidade, um psicólogo, um assistente social, um psicopedagogo, enfim, né? Às vezes a entidade consegue uma emenda impositiva bem justificada para isso, né? Como gastar elas aqui, Paranatinga, perguntando, né? Então, eu já falei das várias formas de como utilizar essas emendas impositivas, né? Tanto para despesas de capital como despesas de custeio, né? Despesa de custeio é para funcionamento de um programa, de um projeto, equipe técnica, capacitação, aquela parte de custeio mesmo para movimentar o programa, né? Dar funcionamento ao projeto. Despesa de capital é veículo, é imóvel, enfim, né? Então, a entidade precisa comprar uma van. Um exemplo aqui, fictício. O município tem como apresentar, o vereador tem como apresentar uma emenda impositiva para comprar uma van para transportar os usuários da entidade. Se estiver ao alcance do vereador esse valor, né, de emenda impositiva, pode ser apresentado, justificando, bem justificado, porque o uso do veículo, PCD, o veículo vai ser utilizado para PCDs, faz uma boa justificativa, a entidade trabalha com PCDs e tal, faz uma boa justificativa do porquê do veículo, né? Então, tem várias formas de custeio e de capital aqui, né? De aquisição. Né? Se a entidade acha importante ter um veículo para atender as necessidades dos usuários da entidade, ela pode pleitear também, né? Conteúdo dos projetos aqui, né? Então, eu acho que eu já respondi aqui o que pode ser feito. Prazos para requerer o plano de trabalho, Canoas, Rio Grande do Sul, né? Esse prazo é definido pelo município, por exemplo. Aqui nós temos aqui, aprovou a emenda impositiva, cadastrou a emenda impositiva, a entidade tem 30 dias para apresentar o plano de trabalho novo lá no sistema, cadastrar ele. Isso depende do município, tá, gente? Vocês têm que consultar a legislação do município, porque pode variar de um município para outro. Para pleitear a emenda parlamentar, vocês já tem que começar a trabalhar agora, porque a LOA é votada em dezembro, então já tem que ter os contatos dos vereadores, fazer os projetos para apresentar, porque uma coisa é a emenda positiva na Câmara, outra coisa é depois dela aprovada a destinação dela, tem que apresentar o plano de trabalho, toda a documentação da entidade, aí o município define um prazo a posteriori, né, da emenda aprovada.
Aqui, 30 dias após a aprovação da emenda e cadastrada no sistema, 30 dias para apresentar toda a documentação, para que a entidade possa receber depois o recurso, a elaboração do termo de fomento, enfim. Certo? Apucarana, como elas podem auxiliar na defesa de direitos? As emendas parlamentares, na área da criança e do adolescente, ou do idoso, por exemplo, nós temos, das mulheres, né, para financiar um programa de mulheres vítimas de violência, tem como captar esse recurso através de emenda impositiva, para criança e adolescente, capacitação de adolescente para o mercado de trabalho, crianças que estão em situação de violência, enfim, dá para buscar recursos nas emendas impositivas de várias formas para financiar políticas públicas, tá? É o que eu falei, bons projetos com boas justificativas, tá? Então, é possível, tá? Então, tem como essas emendas parlamentares, eu defendo que elas sejam destinadas justamente para garantir a defesa de direitos mesmo. Esse é o grande objetivo, né? E não ser destinada para qualquer coisa. Por exemplo, emenda impositiva para financiar show. Não, isso é uma coisa que está fora da... né? Não, agora, emenda impositiva para garantir direitos de crianças, adolescentes, idosos, mulheres, enfim, minorias e tudo mais, isso é importante. Então, essas emendas impositivas têm um papel essencial no financiamento de políticas públicas, né? Então, aproveitem, já que a Câmara de Vereadores tem essa possibilidade, consulte os seus municípios para ver como é que está isso, os municípios já estão implementando na Câmara de Vereadores, né? As câmaras de vereadores estão implementando as emendas impositivas, porque ela é nova nos municípios. No governo federal e estadual, ela já vem de tempo, mas os municípios eles estão começando a trabalhar isso, né? E vocês precisam estar capacitados a buscar essas emendas, né? A fazer um bom plano de trabalho, a entender como funciona isso, né? Quais são os trâmites, né? O que é preciso, isso é importante, tá, gente? Para captar essas emendas. Às vezes o município, a entidade, por exemplo, perde uma emenda parlamentar por um erro bobo ali, ou um plano de trabalho não tão bem elaborado, enfim, alguns erros ali que possam acontecer, que não convence, inclusive, o próprio vereador do bom projeto, né? Certo? Pessoal, o tempo voou, né? São 11h31 no meu aqui, eu acho que, não sei, a Bárbara, qual é o horário aí, Bárbara, o Dani, porque se já chegamos na 1 hora, porque foi tão rápido, eu não vi passar. Deu Perfeito, Emerson. Aqui já deu 11h33, passou ali os nossos 60 minutinhos, mas tranquilo, não tem problema. Acho que combinado era esse, né? 60 minutos de conversa, bater um papo aqui, falar um pouquinho, né? Conforme o pessoal deixou já nos formulários, né, pessoal? Como vocês fizeram as inscrições, tinha lá o campo para colocarem alguns questionamentos, as maiores dúvidas, as perguntas assim que mais vinha para vocês, né? Então colocamos ali. O Emerson focou um pouquinho nesses questionamentos que vieram anteriormente, mas fiquem tranquilos, pessoal. O Emerson vai estar aí com a gente mais um pouco. Fica aqui o convite para aqueles que gostaram do nosso papo, quem quer saber um pouco mais, quem quer tirar um pouco mais de dúvidas. Nós teremos um curso com o Emerson sobre as emendas impositivas municipais mesmo. Vamos trabalhar bastante ele. E deixo aqui um recado para vocês, pessoal, que quem participou aqui, quem se inscreveu lá no nosso formulário, né, preencheu todos com seus dados, a gente vai mandar para vocês um cupom de desconto para que vocês possam estar participando aí desse curso, podendo conversar mais diretamente com o Emerson. Esses 60 minutos, como eles são muito curtos, a gente não consegue abrir para muitas dúvidas, a gente não consegue abrir para conversar aqui com o microfone, né? Então fica um pouco mais limitado, mas fica o convite e a gente manda vai ser enviado para vocês por e-mail, tá, pessoal? Os e-mails que vocês registraram no formulário de inscrição, a gente encaminha para vocês diretamente pelo Simpla mesmo, tá? Essas informações, o cupom de vocês, como é que faz para fazer a inscrição, todo o formulário, tudo certinho, para que vocês possam estar participando aí desse curso com a gente. Emerson, eu agradeço muito por esses 60 minutos aí que você esteve com a gente, muito obrigada. Aproveito aqui que eu estou vendo alguns rostinhos, o pessoal com câmera, não sei se mais alguém gostaria de ligar, a gente fazer um registro aqui dessa nossa aula, fazer um print aqui dessa turma, bem rapidinho. Quem puder ligar, eu vou preparar aqui meu computador. Só peço para segurarem aí o sorriso, que às vezes o computador
ele dá uma travadinha, não demora um pouco, né? Que nem foto do celular. Vamos lá. Tô vendo aí os rostinhos do pessoal. Obrigada, turma. Vamos lá, então. Segura o sorriso, pessoal. 1, 2, 3 e... 2, 3 e... Foi. Segura, segura, segura. Perfeito, gente. Muito, muito obrigada, pessoal. Foi ótimo estar com vocês aqui. Fica o convite para vocês irem nos acompanhando, que nós teremos mais alguns encontros no decorrer do ano, focados sempre em uma temática diferente, né? Sempre, quem quiser também trazer sugestões para nós, podem conversar com a gente pelo nosso WhatsApp, pelos nossos canais de atendimento, sugestão de temas para a gente ir trabalhando, que a gente vai trazer mais alguns 60 minutos para a gente estar se encontrando aí no futuro, tá bom, pessoal? Muito obrigada, tenham uma excelente sexta para todo mundo, um excelente final de semana, gente. Obrigada, Emerson, novamente, e até mais. Obrigada, pessoal, obrigado. Até mais. Boa tarde a todos.